Bem, como nós vimos então nos vídeos anteriores, nós vamos agora apresentar um novo modelo ISLM-BP com uma nova curva de balanço de pagamentos, né? A gente parte do suposto de que existe uma tecnologia de coeficientes fixos, né, que é uma tecnologia de Leontief, ou seja, uma tecnologia que você tem insumos que são combinados da seguinte forma, que você tem, vamos dizer, I1, insumo 2, insumo 1, insumo 2, e aqui as isoquantas são assim, né? São complementares perfeitos, elas não são, né, curvas, elas são ângulos retos, né? Isso vocês já devem ter visto em micro, né? O micro 1 ou micro 2, mas enfim, você já deve ter visto isso em teoria da produção, tá? Então a gente recupera agora a equação 6, partindo dessa hipótese, né, de que existe uma tecnologia de produção com coeficientes fixos, os insumos são combinados em proporções fixas, né, como a gente viu ali na curva, aliás, na curva não, nas isoquantas, né, em ângulos retos, e aí nós temos aqui a equação, né, da função de produção, tá, que depende no curto prazo do nível de emprego, né, a função de produção neoclássica. Tá? Aí a gente vai ter aqui que a segunda derivada da função de produção, que é D2F, que é 2, tá? D2F, aliás, D2Y, D2Y, dN2, segunda derivada, né? Ela é igual a zero. Tá? E isso implica que a primeira derivada dessa função de produção, que é dy dn, seja uma constante. Tá? Para a segunda derivada desta função de produção ser igual a zero, a primeira derivada tem que ser uma constante. Né? Então agora eu vou recuperamos a equação 6, eu vou recuperar agora a equação 7. Equação 7, aqui. A equação 7 parte de uma curva de salários nominais inelástica, né, a preços, e aqui a gente tem os preços domésticos vezes a primeira derivada da função de produção, que é a produtividade marginal do trabalho. Tá? Isso aqui é o equilíbrio, essa equação reflete o equilíbrio no mercado de trabalho. Né? O salário nominal é definido pelo produto de preços domésticos, né, vezes a produtividade marginal do trabalho. Equilíbrio no mercado de trabalho. Tá? É dado por essa equação aí. Aqui abri sem querer. Bom, então daqui dessa equação a gente tem que o nível de preços doméstico, o nível doméstico de preços é dado pela relação de salários nominais sobre a produtividade marginal do trabalho. Tá? Só que nós vimos aqui que essa produtividade marginal do trabalho é uma constante. Né? Aqui é uma constante qualquer. Se é uma constante qualquer, eu posso assumir que ela é igual a 1.
né? Então a gente teria aqui, né, salário, que o salário inelástico, né, salário vertical, seria, né, aqui eu posso assumir isso aqui, que é igual a, né, ao nível salarial, tá? Então teria que o nível de preços domésticos seria igual a 1, tá? Recapitulando, se eu tenho que a produtividade marginal do trabalho é uma constante, eu posso assumir que essa constante é igual ao salário nominal, né? Então, salário nominal sobre salário nominal, o nível de preços doméstico seria igual a 1, tá? Então, nesse caso, aquele gama que nós vimos lá, que é a propensão a consumir produtos domésticos, vai ser igual ao nível de preços externo, que é igual ao nível de preços interno, que é igual a 1. Isso aqui quer dizer que não existe o chamado efeito Lawson-Metzler, que nós escrevemos lá no primeiro vídeo, tá? Ele não existe. O efeito Lawson-Metzler não existe, tá? É uma nova suposição, né? Não existe aqui, tá? Bom, agora eu vou apagar isso aqui e a gente vai agora continuar a trabalhar o modelo. Eu vou recuperar a equação 3, que é essa aqui, que diz que preços, nível de preço é igual a preço. Opa, faltou escrever aqui a propensão. Propensão a consumir bens domésticos vezes nível de preço doméstico, mais 1 menos gama, que é a propensão a consumir bens importados, vezes a taxa de câmbio real, vezes o nível de preços importados. Como eu tenho, né, que preços é igual a preço doméstico, que é igual a 1, eu posso deduzir que também tenho preço igual a receita marginal igual a custo marginal, né? Que é a ideia de otimização das firmas maximizadoras de lucro, né? Então eu posso dizer que essas curvas de custo marginal, elas são horizontais, porque a gente viu lá atrás também, né? Que PD é igual a 1, né? E que PD, né, era igual a salário sobre salário igual a 1. Então eu posso assumir que essa curva de custo marginal, as curvas, né, de custo marginal nesse país aqui, elas são horizontais. No país e no RM, que é o resto do mundo. Essas curvas são horizontais, tá? Agora a gente vai recuperar a equação 2. Nós recuperamos a 3, vamos agora recuperar a equação 2. Apagar até onde der. Então, voltamos aqui à equação 2, que é a renda doméstica igual a preço doméstico vezes a renda sobre nível de preço, né? Como nós temos PD igual a 1, né, igual a P também, P igual a PD igual a 1, a gente cancela aqui, e temos que a renda doméstica é igual ao nível de renda, né? Então, o produto, ou renda aqui,
o produto é doméstico, né? Todo produto é doméstico aqui. Tá? Mais uma hipótese que a gente vai ter que lançar mão agora é uma hipótese sobre a taxa cambial. Uma hipótese também é que não temos aqui. Opa, vou pegar a caneta. Tá. Mais uma hipótese que não existe especulação cambial. Quer dizer, não existe arbitragem de câmbio, que é aquela transação que se faz envolvendo moedas de países diferentes. Então não existe especulação no mercado cambial. Tá? Se não existe especulação no mercado cambial, a gente tem que a taxa de variação do câmbio é igual a zero. Tá? Não existe variação cambial. Tá? Não tem variação cambial. Agora, vamos recuperar a equação 6 da função de produção, né, agregada. Função de produção para essa economia aqui. A equação 6. No curto prazo, a função de produção depende do nível de emprego. Né? E a gente vai ter também uma hipótese, mais uma hipótese aqui, que é a última hipótese, né, para a gente iniciar a resolução do modelo, que é o lado de oferta, esse lado de oferta aqui, tá? A gente abstrai ele, né? A gente esquece ele por um momento. Né? Isso é uma hipótese simplificadora. Tá? A gente adota essa hipótese por simplicidade. Tá? E aí, com essas hipóteses, né, eu vou apagar aqui, a gente pode já começar a trabalhar o modelo. Novo modelo, né, aqui. IS, LM, BP. Então a gente tem aqui a equação 20, que vai ser um consumo, função da renda, mais um investimento, função da taxa de juros real, função negativa, né? Aqui é função positiva, né? Aqui é negativa. Aqui nós temos um nível de despesa governamental exógeno, né? Não depende de nenhuma variável, não é determinado pelo governo. As exportações são determinadas pela taxa de câmbio real. Repara que todo aquele câmbio elaborado, né, vezes PD e tal, aquilo sumiu porque eu adotei que PD igual a P igual a 1. Né? Então, X depende da taxa de câmbio real, e aqui a gente tem a taxa de câmbio real de novo. Desculpa. A taxa de câmbio real de novo, vezes o nível de importações, que depende da renda e do câmbio real. Tá? Essa aqui é a minha IS. Agora a minha LM, que é a mesma que a gente já viu anteriormente. Né? Ela não mudou, já derivamos ela. Né? A demanda por moeda depende da renda. Né? Aqui, só colocando aqui as setinhas para os sinais para a gente entender, né, como funciona. As exportações dependem da taxa de câmbio real. Né? Quando você tem uma apreciação cambial, as exportações caem. Quando você tem uma depreciação cambial, as exportações tendem a aumentar. Né? Então aqui a variação é negativa.
E aqui ela é positiva com o câmbio, as importações, e positiva também com a renda. Tá? Claro que isso aqui depende também de uma condição de Marshall-Lerner, né? Que é um assunto que a gente vai tratar depois. Então aqui a gente tem a curva LM demanda por moeda, né? E aqui nós temos que é igual a depósito, a títulos, né? Estoque de títulos e reservas. Né? Aqui é a curva LM. Tá? E agora a nova ES, que é variação das reservas, né? É igual às exportações, que dependem do câmbio, como a gente viu lá, menos as importações, ponderadas pela taxa de câmbio também, né? Aqui, mais a nova conta de capitais aí, ó, né? Que tinha suprimido, né? Anteriormente, ela volta aqui com tudo, né? E agora ela depende somente, né, do diferencial de juros, né? Interno, juros internos reais, né? E aqui juros reais externos, né? Então aqui a gente tem a nova curva, né? BP 2.0 aí, né? E aí agora a gente vai definir o regime cambial, né? E aí termina a apresentação aí do novo modelo ISLM-BP. Agora definindo as variáveis do regime cambial, né? Nós temos aqui, vamos ver se cabe, né? Dá para colocar tudo nesse quadro. Tentar fazer uma letra menor, né? Nós temos aqui o regime cambial, tá? Temos dois regimes. Eu vou chegar mais para cá ver. Aqui eu tenho o câmbio flutuante. Eu vou chegar mais para cá ainda, porque eu estou achando que vai faltar espaço. Mas, pronto. Espremendo, acho que dá. Aqui nós temos o regime de câmbio real. Desculpe, câmbio fixo. E aqui nós temos, inicialmente, curto prazo. No curto prazo, nós temos as variáveis endógenas, que são, dois pontos, renda, taxa de juros real e variação das reservas. Aliás, câmbio fixo, isso. Já no longo prazo, essas variáveis endógenas são renda, taxa de juros real e estoque. Aqui é estoque. Estoque de reservas, aqui é fluxo. Aqui é taxa, variação de reservas. Tá? Até sobrou espaço aqui, eu fiz uma chave muito grande, mas agora eu vou botar aqui o câmbio flutuante aqui embaixo. No câmbio flutuante, eu tenho as variáveis endógenas. Aqui, as VENDOG, né? Variáveis endógenas. São a renda, a taxa de juros real e a taxa de câmbio real. Tá?
não tem curto prazo nem longo prazo. Por quê? Porque o BCB, o Banco Central, aqui, BC, né? Banco Central, pode ser o Banco Central estrangeiro, não necessariamente do Brasil. O BC aqui, por hipótese que a gente viu lá, ele não atua, ele não interfere, não intervém no mercado cambial. Quer dizer, não existe aqui dirty floating. Não tem flutuação suja, é flutuação pura, tá? O câmbio flutua livremente, sem intervenção do Banco Central. Então não existe flutuação suja, tá? Então, já que ele não atua no mercado cambial, e nós definimos lá que também não tem especulação cambial, né? Então nesse caso também não existe distinção entre curto e longo prazo. Curto e longo prazos não existem, né, no câmbio flutuante. Tá? Ela não faz sentido a distinção entre curto e longo prazo, porque o Banco Central não atua no mercado cambial, não tem especulação. Né? Então não existe flutuação suja, né? O câmbio é puramente flutuante. Tá? E nesse caso a gente não adota essa distinção entre curto e longo prazo. Perfeita mobilidade de capitais, já adotamos, economia pequena. Né? Essa economia tem um mercado de títulos, como a gente viu, pequeno em relação ao mercado mundial, tá? Mercado de títulos mundial, né? Internacional. Só uma coisa aqui, essa taxa real aqui, tá? Essa aqui, ela é o equivalente a isso aqui, né? A taxa nominal, tá? A taxa nominal menos a inflação esperada, tá? Você desconta da taxa nominal a inflação esperada. Aí você tem a taxa real de juros, tá? Essa taxa real de juros estrangeira, ela é definida pela LIBOR ou Prime Rate, tá? Que são taxas de juros tradicionais, tá? E inflação também internacional, né? Então aqui, essa taxa de juros aqui, ela pode ser a nominal, a Selic, definida pelo Banco Central. A inflação esperada, a gente pode encontrar ela no boletim Focus ou no relatório Focus do Banco Central do Brasil. Semanalmente tem uma série aí, divulgada semanalmente, do boletim Focus, que é uma sondagem que eles fazem em várias empresas, várias instituições financeiras e algumas empresas também comerciais, alguns órgãos classistas, né, do setor comercial e industrial também. E aí você pega a taxa Selic, definida pelo Copom, né, pelo Banco Central, e deduz a inflação esperada, você tem a taxa real de juros, né, que hoje no Brasil, é negativa. Tá? Porque hoje a taxa Selic está em torno de 2%, né, e a taxa esperada de inflação em torno de 6%. Então nós temos aí em torno de 4%. Uma aproximação, tá? Não cheguei a olhar os dados, mas é mais ou menos isso. Tá? Então temos aí uma taxa de juros real negativa no Brasil. Coisa raríssima de acontecer, porque o Brasil tem um histórico de taxas reais muito positivas e das mais altas do mundo. Um histórico aí de taxas reais de juros muito altas. Né? E agora a gente vive essa realidade de uma taxa de juros real negativa. Tá? Bom, aqui a gente termina o vídeo sobre a apresentação do modelo ISLMBP, do novo modelo ISLMBP com uma conta de capitais, com uma nova
curva de balanço de pagamentos. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, aliás, né, a gente vai começar a derivar o modelo, desenvolver o modelo, né? E aí a gente vai fazer alguns cálculos. Inicialmente, os cálculos são de macroeconomia recursiva, que é a macroeconomia que você pega uma equação, define uma equação e tal, em geral recorrendo à contabilidade social, vai substituindo uma na outra e tal, resolvendo sisteminhas aí de equações e chega numa determinada equação, monta depois, na segunda parte, uma equação matricial, resolve o sistema por um sistema matricial, e aí chega nos multiplicadores, deriva os multiplicadores e tal, e resolve aí o modelo, tá? Então, os próximos vídeos são vídeos nos quais a gente vai inicialmente desenvolver o modelo para a taxa de câmbio fixa no curto prazo, depois ao longo prazo e assim por diante, tá? Agora a gente termina aqui e nos próximos vídeos vamos trabalhar os modelos de SLNDP considerando os regimes cambiais, tá? Vamos desenvolver esses modelos, né, derivar os modelos, passo a passo. Até os próximos vídeos.